Fluminense 3, Bangu 1, uma vitória extremamente tranquila, um jogo extremamente tranquilo, um Fluminense classificado para semifinal do Campeonato Carioca e até agora extremamente tranquilo. Tudo extremamente tranquilo. Nem mesmo a falta de um camisa 9, existe essa falta? Existe, claro que existe. Nem mesmo a zaga, nem mesmo o erro do Freitas, nem mesmo o clima de ressaca carnavalesca que o time estava, sem acelerar em alguns momentos, foi possível para ter competição até agora no Carioca. O Fluminense vai chegando à final do Carioca, né? Tá na semifinal, mas chega até a semifinal com o pé nas costas. Tem uma derrota lá em Bacaxá contra o Boa Vista com um time, terceiro time praticamente. É um time que hoje a gente não precisa. O torcedor do Fluminense muito ressabiado, torcedor do Fluminense muito machucado pelo que viveu pós-2013, vamos botar assim, e que tem muito medo de falar essa frase, mas hoje joga naturalmente. Não é maluquice a gente dizer que hoje, no mês de janeiro e fevereiro, 2026 até agora, e olha como eu sei que o torcedor tem medo, olha a quantidade de detalhes, de parênteses e vírgulas que eu estou adicionando, o Fluminense joga o melhor futebol do Brasil. O Fluminense, não, mas veja bem que o time tal, o quê? É mais bonito, é mais plástico o futebol? Nenhum time do Brasil hoje joga futebol mais interessante, que é ousado ofensivamente, que ataca de maneira plástica também, né? Que não é só a beleza do futebol pelos resultados, pela efetividade, mas é a beleza do futebol também pela qualidade do passe, da troca de passes, da tabela, disso tudo, claro, também. Não é só o futebol pelo resultado, porque isso tem também, tá? Tem gente aí que é só a beleza, a plasticidade, as chances criadas e não tem resultado. Não. Resultado também, que eu falei. Mais de 82% de aproveitamento o Zubeldia tem no comando do Fluminense. E isso é contando desde o ano passado. Um treinador que está aí desde setembro, jogou tudo quanto é coisa e perdeu 5 vezes até agora. Chegou ao recorde agora, 16 vitórias seguidas em jogos oficiais do Fluminense, chegou agora a bater. Encostou, né? Empatou. Precisaria ganhar do Vasco no jogo de volta, porque o de ida a gente é visitante, para poder ultrapassar o recorde. E aí, cara? O que sobra? E outra, defensivamente, vai ter hoje, mas, gente, não dá para botar 1% da culpa hoje do Zubeldia em relação às falhas do Freitas no campo de defesa. Você pode até julgar que o Zubeldia escolhe mal a escalação do Freitas, mas dentro de campo, tá tudo na conta dele. O passe do Santos Moreno não é bom, mas eu chego a falar na transmissão. Se é no ataque, beleza, a culpa é no Santos Moreno, porque o centroavante tentou dominar, o meia tentou dominar, girar. Zagueiro não faz isso. O Freitas tem um problema sério de confiança, porque ele tem confiança demais. Mas voltando ao jogo, cara, a gente precisa falar do jogo como um todo, de um Fluminense que foi escalado de novo de maneira mista. O Zubeldia tá conseguindo rodar e me passa a impressão, é óbvio que os resultados facilitam muito essa análise, mas me passa a impressão de que esse jeito que o Zubeldia tem feito é muito mais interessante do que o jeito que o Renato fazia de poupar o time inteiro. Esse jogo tinha o Martinelli. O JK joga tudo porque não tem reserva, pelo menos parece que não tem. Nesse jogo jogou o René porque o Arana lesionou. Mas na zaga jogou o Freitas, que na teoria a zaga titular é Freitas e James, né? Jogou o Freitas nessa. Na passada jogou o James. E aí o Ignacio hoje jogou. Então ele vai rotacionando o time, montando times mistos, né? Praticamente. A verdade é que o cenário hoje, em relação ao Fluminense no jogo contra o Bangu, é um time que teve no primeiro tempo, deixa eu ver aqui, 66% de posse de bola. Ou seja, a cada 3 minutos, o Fluminense ficava com a bola em 2. É um time que finalizou 14 vezes, enquanto o Bangu finalizou 2. O Bangu não jogou 1 minuto de jogo, gente. O Fluminense começou, criou 3 minutos, depois ficou um jogo insuportável. Claro, do meio para o final, após a parada técnica, o Fluminense faz 2 gols em 4 minutos e praticamente liquida o jogo. O gol do Savarino e o gol do Canóbio. E cria inúmeras chances no cenário geral. Inúmeras chances. Eu não vou nem empilhar aqui porque elas estão passando aqui do lado na edição aí com os melhores momentos. O Fluminense cria inúmeras chances dentro do jogo. É um time que facilmente poderia ter ganhado de 6-7-1 se tivesse tido a competência na finalização. O Fluminense praticamente não acertava o gol do goleiro Bruno, né? No primeiro tempo. Tanto que a que acertou foi a do Savarino, tirou bem do goleiro, o goleiro não foi nela, e depois a do Canóbio que desviou e entrou. Quando vem o segundo tempo, o jogo volta num ritmo muito devagar até a parada técnica e o Fluminense, com os titulares, começa a rodar, né?
O Zubeldia começa a mexer, coloca mais gente, inverte, etc. E aí, no final das contas, o Fluminense decide, né, na hora das mexidas, colocar sangue novo. O Zubeldia decide fazer testes, bota o Acosta junto com o Ganso. Não tinha por que tirar o Ganso no jogo de hoje para botar o Acosta. Tira o Martinelli, poupa o Martinelli, bota 2 meias. O Bangu estava entregue no jogo, estava doidinho para ficar com 2-0 mesmo. Vai botar o Serna? Para que tirar o Canopy? O Canopy está suspenso do jogo contra o Vasco, foi expulso. Aliás, suspenso no próximo jogo do Brasileirão, foi expulso contra o Botafogo. Para que tirar o Canopy ali correndo, vai botar o Serna? Testa o Serna de 9. Fez alguns testes interessantes. Claro, depois que vai passando o jogo ali, a gente sabe que o Fluminense criou pra cacete, fica um pouquinho melhor a visão. Entrou o Soteldo na esquerda, entrou o Santi Moreno na direita, o time deu uma renovada a ponto de, numa tabelinha do Santi Moreno com o Serna, que passou muito bem de 9, fazendo várias vezes o facão. Achei interessante o Serna de 9, tá? Tenho achado mais interessante do que eu achei que ia achar. Olha quantos achei aí. O goleiro Mota começa a ser o grande protagonista do jogo. Faz pelo menos umas 4 defesas. Uma delas uma cabeçada do Serna que ia ser igualzinho o gol contra a equipe do Maricá. Mas, quando sai o pênalti, o Ganso pega a bola, bate. E desde 2024 ele não batia pênalti, ele tinha perdido o que ele bateu em 24. Então o Ganso estava sem bater pênalti há muito tempo. Sem fazer um gol de pênalti. Rola a bola no cantinho para comemorar a marca, né, dos 300 jogos. Fez 301 hoje. E chega ao 3-0. Ali o clima tava 100%, torcida no ritmo lá no alto. De repente até embalava para um 4-0 e sair daqui com uma goleada e aí o Freitas errou. Foi um anticlímax bizarro. E a gente vai ter que falar sobre o Freitas. A gente vai ter que conversar sobre essa zaga. Vai ter que conversar sobre Nino, sobre Adrielson. Eu acho que isso pode motivar a gente a fazer uma loucura que não tem que fazer, mas por outro lado também o relaxamento e a tranquilidade que está pela zaga também não vem se mostrando algo muito tranquilo de aguentar 6 meses. Dali pra frente o jogo ficou morno, algumas chances com o goleiro Mota defendendo dos atacantes que entraram e queriam o jogo, mas uma classificação, como eu falei, desde o primeiro minuto do Campeonato Carioca até agora, o Fluminense foi soberano dentro do Carioca. Foi o melhor time da Taça Guanabara, o melhor time dentro do Carioca nessa semifinal e aquele ponto crucial. Chega com essa moral não só respaldada pelo Campeonato Carioca, chega nesse ponto respaldado pelo Brasileirão, de enfrentar Botafogo, que era tido por muitos como uma possibilidade ali de conseguir alguma coisa, de ser o franco atirador ali para Flamengo e Palmeiras. A gente já ganhou no Carioca e no Brasileiro. O Flamengo, que é o super time, já ganhamos no Carioca. O Bahia, que é outro franco atirador, fomos lá e empatamos por detalhe, porque era para ter ganhado, jogamos melhor. O Grêmio, que muitos chamam, olha o super Grêmio e tal, pum, ganhamos aqui no Maracanã também. Não está sobrando muita coisa para quem quer criticar o Luiz Zubeldia no Fluminense, não está sobrando muita coisa para quem quer negar a realidade e não colocar o Fluminense como o melhor time do Brasil hoje. Semifinal contra o Vasco. Outra história. Clássico aproxima mais as coisas. Quem chega melhor para o jogo é o Fluminense. Por isso o favoritismo. O favoritismo é de quem chega melhor, não de quem vai ganhar. Na semifinal da Copa do Brasil a gente também era favorito. O que aconteceu? No primeiro jogo, principalmente na reta final, demos aquele mole de tomar o gol. E aí a gente volta a falar do Freitas, né? Voltamos naquele ponto, o 2-1, acabou que no segundo jogo, mesmo ganhando, a gente não se classifica na cobrança de pênalti. Tem que ter respeito ao jogo, tem que ter humildade pelo jogo. E o Fluminense vem mostrando que em grandes embates está conseguindo cumprir seus desafios. Vamos ver se consegue agora nessa semifinal do Carioca, para, quem sabe, mais uma final Fla-Flu aqui no estado do Rio de Janeiro. Se inscreve, deixa o like, essa foi a análise Fluminense 3, Bangu 1. Até a próxima. Valeu!